Capítulo 32 do livro do profeta Jeremias vai dizer assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Porque então o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava encerrado no pátio da guarda que ficava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e falará com ele boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejes contra os caldeus, não os vencereis. E disse Jeremias: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. E veio a mim, pois, Ananel, filho de meu tio, conforme a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque o direito da herança é teu, e a ti compete o resgate. Compra-a para ti. Então reconheci que isso era a palavra do Senhor, e comprei a herdade de Ananel, filho do meu tio, a qual estava em Ananote, e pesei-lhe o dinheiro 17 ciclos de prata. E assinei a escritura e a selei, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei o dinheiro numa balança. Tomei logo a escritura da compra, a selada segundo o direito e costume, e a que estava aberta. E dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, diante de Ananel, o filho de meu tio, e diante das testemunhas que haviam assinado a escritura de compra, e diante de todos os judeus que estavam no pátio da guarda. E dei ordem então a Baruque deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, esta escritura de compra, tanto a selada e esta que está aberta, e ponha-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a Baruque, filho do Nerias, a escritura da compra, orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, e não há coisa alguma que seja demasiado difícil para ti. Tu que usas de misericórdia com milhares e retribuis a maldade dos pais no seio de seus filhos, depois deles. O grande e poderoso Deus, Senhor dos exércitos, é o teu nome. Grande em conselho e magnífico em obras, porque estão os teus olhos abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Que pusestes sinais e maravilhas na terra do Egito até este dia, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte e braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste a seus pais, que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel.
e entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, nada fizeram daquilo que lhes ordenaste fazer, pelo que ordenaste todo este mal. Eis que com arietes atacaram a cidade para tomá-la, e a cidade está dada na mão dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela pestilência. E eis que o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. E tu, ó Senhor Deus, me disseste: compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada na mão dos caldeus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria por acaso coisa alguma difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu vou entregar esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e atearão fogo nessa cidade e a queimarão junto com as casas em cujos terraços eles, os israelitas, queimavam incenso a Baal e derramaram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal diante dos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não têm feito senão me provocar a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Porque para mim, a ira e para o meu furor me tem sido essa cidade desde o dia que a edificaram até hoje, para que a tirassem da minha presença. Por toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas e os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem a instrução. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. E edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Inom para fazerem passar pelo fogo seus filhos e suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me veio ao pensamento que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, será entregue na mão do rei de Babilônia pela espada, pela fome, pela pestilência. Eis que eu vos ajuntarei de todas as terras para as quais os houver lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os farei voltar para este lugar, e os farei habitar nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam perpetuamente para o seu próprio bem, e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no coração deles, para que não se apartem de mim. E alegrar-me-ei com eles, lhes fazendo bem. E os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe todo este grande mal sobre este povo, assim trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens e sem animais, está dada na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e farão escrituras e as selarão, que se confirmarão por testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades que estão ao sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.
O capítulo 32 do livro do profeta Jeremias é uma das passagens mais importantes deste livro de Jeremias, porque fala sobre a obediência. Quando o povo de Israel desobedecia o Senhor vinha com mão forte para destruir o povo, para que o povo temesse o Senhor. Porque quando nós entendemos que estamos dentro de um reinado, e esse reinado existe um rei que domina céus e domina a terra. E quando nós compreendemos que o nosso comportamento e a nossa obediência a Deus nos leva a entrar nesse reino. E quando nós entramos nesse reino, o Senhor, ele se apresenta a nós como o nosso rei. Porque o Senhor, ele diz que ele lançou o mal sobre este povo para que esse povo pudesse temer ao Senhor. Porque quando nós não tememos a Deus, nós fazemos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos das nossas próprias vontades. Mas quando nós compreendemos que o Senhor, ele tem um caminho de bondade, um caminho de vitória, um caminho de luz para as nossas vidas, nós compreendemos que tudo o que o Senhor deixou para nós são palavras de bênção, palavras de verdade, palavras de vitória. E por isso é tão importante que nós possamos obedecer os estatutos do nosso Deus. E quantas vezes nós queremos obedecer, mas a nossa fraqueza e a nossa limitação não nos permite. Mas nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos meditar essa palavra. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer o nosso Deus, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé é ouvir a palavra. Ai, não, eu vou ouvir uma música do mundo, eu vou ouvir pessoas do mundo, conselheiros, pessoas que dominam a ciência, dominam as práticas do ser humano, mas o que vai preencher o nosso espírito para que nós possamos ser vivificados no mundo espiritual, porque o Senhor, ele fala para nós, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a nós. Então, quando nós buscamos esse reino, buscamos a palavra de Deus, nós compreendemos que isso nos preenche e que mesmo diante de situações adversas, nós entraremos no reino que é estreito, porque esse reino estreito requer renúncias da nossa parte. E por isso nós precisamos renunciar para que nós possamos temer ao Senhor e para que nós possamos estar alicerçados com o povo de Israel, porque o povo de Israel foi lançado às nações e o Senhor fará voltar este povo à sua terra para que possamos juntamente com a mesma visão, com o mesmo pensamento, louvar e adorar o nome do nosso Deus, o eterno Deus. Que Deus abençoe você com esse estudo e que possamos a cada dia caminhar na palavra de Deus em conhecimento, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.